uma noite histórica da advocacia criminal brasileira. Nós temos alguns problemas de tempo, mas eu digo, ninguém veio aqui para ir embora cedo também. Nós viemos aqui com uma tarefa, ouvir esses luminares do nosso direito, que é José Roberto Batóquio, que é o próximo orador, a quem tenho a honra de dar a palavra, dando a ele a opção de falar da tribuna, lembrando que Dr. José Roberto Batóquio era presidente do Conselho Federal em 93, e o Accioli era o presidente da OAB do Paraná. Olha a coincidência, Batóquio, direito penal, criminalista. Acciolinho foi meu professor de direito penal. Tinha tudo para dar certo, em 93, uma associação brasileira. Então, eu quero dizer aqui, de público, doutor Batóquio, o agradecimento. Eu sei que o senhor é um homem muito especial. Eu lembro que o senhor disse, quando eu falei do encontro brasileiro na época, eu liguei ao senhor e disse, o doutor José Roberto Batóquio, eu estava meio preocupado, estava falando com o presidente do Conselho Federal, o senhor virá ao nosso evento? O senhor disse, vou lhe lembrar aqui, se vivo estiver, estarei lá. Eu fiquei muito feliz com o seu apoio, peço uma salva de palmas. E é também presidente da comissão de redação do manifesto, que amanhã nós editaremos. Então, doutor José Roberto Batóquio vai falar sobre o nosso tema central, rumos da advocacia criminal brasileira. Excelentíssimos senhores presidentes da Associação Brasileira de Advogados Criminalistas, Elias Matarassade e meu querido amigo Flávio Luiz Borges Durso, eminente presidente Técio Lins e Silva, que rege com maestria e competência e operosidade a Casa de Montezuma, à qual os recém-impostados são bem-vindos e saudados nesta oportunidade. Eminentes colegas que participam da mesa, diretores, presidentes das seccionais, das estaduais, das direções estaduais da Associação dos Advogados Criminalistas, advogadas e advogados. Falar dos rumos para a advocacia atual não permite uma abordagem em apenas uma das dimensões do tempo. É impossível fazer um prognóstico ou falar do futuro sem considerar o passado e o presente. Tentarei, nesses 20 minutos que me são outorgados, fazer esta abordagem para que relembremos, sobretudo relembremos quem somos. Saíamos da ditadura, no sentido institucional, em 1985, sendo que a Conferência Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, que foi realizada em Belém do Pará, em 1986, coincidia com o período pré-constituinte no nosso país. Naquela época, nós vínhamos ostentando muitas cicatrizes deixadas pelo arbítrio e pelo autoritarismo do regime militar. E pensávamos nós, os advogados criminais, como nós poderíamos assegurar maiores garantias para o exercício da advocacia, sobretudo da advocacia criminal, que é a que mais teve enfrentamentos com o autoritarismo militar nos anos de chumbo, com a defesa dos que eram processados por divergir do regime. Em São Paulo, na Associação dos Advogados do Estado de São Paulo, que eu tive a honra de presidir naquela oportunidade, começamos a imaginar como poderíamos promover uma elaboração legislativa para que a advocacia fosse assegurada e a sua inviolabilidade respeitada, com os olhos postos, é claro, na defesa
dos interesses dos cidadãos, que são confiados ao patrocínio dos advogados. E naquela mesa da Associação dos Advogados do Estado de São Paulo, nós deliberamos levar à Assembleia Nacional Constituinte um texto. Este texto era mais ou menos o seguinte: os advogados são indispensáveis à administração da justiça e são invioláveis por seus atos e manifestações no exercício da sua função. Levamos esta ideia à Conferência Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, em Belém do Pará. O presidente Herman de Assis Baeta, grande e saudoso presidente da nossa Ordem dos Advogados do Brasil, imediatamente encampou a ideia, e isto se transformou em um dos postulados daquela Conferência Nacional. E tínhamos que veicular esta proposta de constitucionalização da advocacia na Assembleia Nacional Constituinte, que se instalava e que já começava, em 1987, os seus trabalhos. E pedimos a um deputado federal por São Paulo, constituinte, que levasse esta proposta àquele sodalício. Este advogado se chamava Michel Miguel Elias Temer Lulia, o nosso Michel Temer, hoje presidente da República em exercício. Não foi fácil, não foi suave a batalha que tivemos que travar para que esse texto fosse inserido no corpo permanente da Constituição brasileira. Só conseguimos porque tivemos que ceder a um acréscimo feito a esse dispositivo, que foi vírgula nos limites da lei. Se lembram? É exatamente o que consta do artigo 133 da Constituição da República Federativa do Brasil. Imaginávamos, depois de promulgada a Constituição de 88, que o problema da inviolabilidade da advocacia estava assegurado, estava solvido, estava equacionado. Ledo o engano. Os tribunais, inclusive o Pretório Excelso, depois que o texto constitucional instaurou a nova ordem jurídica no nosso país, considerava o Poder Judiciário que se tratava este artigo 133 de um preceito de eficácia não contida, mas de eficácia redutível. Portanto, para que ele fosse aplicado, era necessário que sobreviesse a lei que especificasse os limites em que essa inviolabilidade se daria. E, com este entendimento, e sempre o Judiciário, que nós defendemos, cujas prerrogativas nós ardorosamente patrocinamos durante o autoritarismo, sempre o Judiciário foi muito pródigo em não reconhecer as prerrogativas da advocacia. Pesa-me dizê-lo, mas isso é a nossa história. A esta altura, não víamos respeitada a liberdade de linguagem dos advogados, advogados processados por crimes de linguagem, injúria, calúnia, difamação, e outras tantas infrações penais perpetradas, supostamente perpetradas, no exercício da função. E o Judiciário repetia: não se pode aplicar o dispositivo integralmente porque não houve a lei integradora do preceito. Muito bem. A esta altura, o nosso grupo já tinha assumido o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. E a indagação que se fez foi: é necessário uma lei que integre este dispositivo do artigo 133 da Constituição para que, afinal, a inviolabilidade da advocacia seja respeitada? Sim, respondia o Judiciário. Então, respondemos nós: terão a lei. E passamos a trabalhar incessantemente
para a elaboração legislativa que terminou com a sanção da lei, que é o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil e da Advocacia, que se encontra em vigor até hoje, em 1994, em 4 de julho de 1994. Mesmo assim, a interpretação destes dispositivos, o constitucional e o artigo 7º, parágrafo 2º do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, recebe uma interpretação restritiva nos tribunais e não se vê aplicado integralmente como seria desejável e como nós sempre lutamos por conseguir. Bem, esta é uma história passada, recente, do passado recente da advocacia criminal e do empenho que a Ordem dos Advogados do Brasil fez para a constitucionalização da advocacia e para o estabelecimento de um plexo de garantias para o exercício profissional. Chegamos a este presente que nos reúne a todos nesta magnífica solenidade desta memorável noite. Em que estágio, em que nível encontramos o exercício da advocacia? Bem, a advocacia, na verdade, é quase sinônimo de defesa das liberdades. É sinônimo da defesa dos direitos fundamentais da pessoa humana. E o que nós vemos hoje é o florescimento de um autoritarismo que eu chamo de atomizado, na medida em que, nos anos de chumbo, o autoritarismo era identificado até visualmente. Tinha até uma cor, era verde-oliva, ordinariamente. Hoje, o autoritarismo se fragmentou, se atomizou e se hospeda em cada um dos nichos em que o poder do Estado é exercido. E o que nós vemos nos dias que correm é exatamente o crescimento do autoritarismo, da arbitrariedade, a pretexto de se combater, de se lutar contra a indesejável corrupção, a indesejável criminalidade que se encontra no corpo social. De tempos para esta parte, eu situaria 11 de setembro de 2001 como um divisor de águas. É a data em que foram atacadas as Torres Gêmeas nos Estados Unidos da América. Este ataque terrorista, reprovado e censurado por todos nós, gerou um diploma legal nos Estados Unidos chamado Patriot Act, em que, a pretexto de se combater o perigo do terrorismo, o Estado americano, por suas autoridades, tinha licença até para a tortura, porque a necessidade do combate a esta ameaça àquele Estado justificava esta providência. Isto foi em outubro de 2001. Recentemente, porque tinha tempo de duração limitado, o Patriot Act foi substituído pelo USA Freedom Act. Recentemente, em 2015, 2 de junho de 2015, sancionado pelo presidente Barack Obama. Estes dois diplomas legais, indiscutivelmente, investem o Estado americano de poder absoluto e anula todas as garantias asseguradas na própria Constituição dos Estados Unidos da América, sobremodo as da Quinta Emenda. Violação
do sigilo das comunicações telefônicas, telemáticas, prisão, independentemente de autorização por órgão do Poder Judiciário, rastreamento financeiro, econômico, bancário, fiscal, independentemente de autorização judicial, quando se trata de suspeita de prática de terrorismo. Esses diplomas legais foram servir de modelo para a legislação de vários países do mundo, inclusive do nosso país. E, por esta razão, é que nós verificamos a existência no nosso país hoje de os membros do Ministério Público que perfilham este pensamento e que trabalham, inclusive, para alterações legislativas darem suporte a este método de ação, de investigação, de combate à criminalidade. Gostaria de lembrar que a advocacia vai se deparar, num futuro bem próximo, com um fenômeno já verificável nos Estados Unidos da América. Eu me refiro ao fato de a justiça criminal ser utilizada como uma forma de arrecadação econômica. Os senhores leram que a Volkswagen do Brasil foi condenada pela justiça americana a pagar uma indenização de quase 15 bilhões de dólares, porque nos automóveis que vendeu à nação americana teria cometido a irregularidade de não enunciar o grau de poluição dos veículos num nível X, que era realmente o grau de poluição que esses veículos causavam, mas apontou como situado num nível inferior. Mas se diria, o que tem a ver isso com os rumos da advocacia brasileira? O caso da justiça americana e a Federação Internacional de Futebol. Futebol é esporte popular dos Estados Unidos? Que eu saiba, é o beisebol, basquetebol, não o futebol. E por que razão a senhora Loretta Lynch, General Attorney dos Estados Unidos da América, instaura uma investigação sobre o futebol no mundo e acaba prendendo os dirigentes da FIFA na Europa, inclusive um deles brasileiro? Não quero discutir o merecimento da conduta dessas pessoas. Mas o que eu quero apontar é que isto se deu porque o futebol tem no mundo 2,5 bilhões de aficionados. E isto pressupõe ou gera uma incomensurável verba de publicidade, de realização de eventos, e a justiça americana resolveu investigar este fato e já começou a impor, digamos, exigências econômicas nos julgamentos relativos a esses dirigentes. Por que eu estou dizendo isso? Porque delatores brasileiros estão sendo levados aos Estados Unidos da América
para prestarem depoimentos no sentido de comprometer os dirigentes da Petrobras, empresa brasileira, nesse escândalo do Petrolão. Dia desses, fiquei sabendo que a justiça americana tem interesse em fazer acordo com o principal desses delatores aí, Alberto Youssef. Fiquei imaginando, e até perguntei para um ex-attorney de Nova York. Falei, mas qual é a razão disso? Os Estados Unidos pretendem que esse cidadão venha viver aqui, ele tem ideias de... Ele tem alguma pretensão de morar aqui nos Estados Unidos? Não é isso, não. Quer fazer um acordo e nós aqui temos interesse nisso. E qual é esse interesse? Esse interesse é exatamente produzir provas para a trilhardária class action que investidores da Bolsa de Nova York, de Wall Street, fizeram em ações da Petrobras, que são comercializadas na Bolsa Americana. Então, eu me pergunto se esse instituto da delação premiada, além de ser questionável sob o ponto de vista ético, não é? Acho que não é um valor social a ser estimulado para as futuras gerações, eu me pergunto se na conjuntura dos fatos a que me referi, se isso convém aos interesses brasileiros. Ou se são maus brasileiros que estão, digamos, patrocinando esse tipo de coisa que se voltará contra a economia do nosso país, inclusive a maior de todas as empresas brasileiras. Bem, nós vamos ter advogados brasileiros, nós vamos ter que redobrar os nossos esforços, que concentrar os nossos empenhos para defender a nossa Constituição, a nossa ordem constitucional, porque, pelo que vejo nos últimos tempos, quem está incumbido de zelar pelo cumprimento da Constituição, a tem interpretado contra o seu próprio espírito e contra a sua própria letra. Nós temos que nos inspirar no exemplo desses grandes advogados, já termino, presidente Elias, que foram os nossos antecessores, o Evaristo de Moraes, fundador desta entidade, o Evandro Lins e Silva, o Mauro Vioto, um grande advogado aqui do Paraná, e, sobretudo, no exemplo do professor Gofredo da Silva Teles, que teria 100 anos, teria feito 100 anos o mês passado, se vivo estivesse. Nos momentos de angústia em que a advocacia é sitiada, em que a advocacia é ameaçada, em que os advogados são levados a situações extremas, em que as liberdades periclitam, a Ordem dos Advogados do Brasil sempre se inspirou, e os advogados brasileiros sempre se inspiraram no exemplo dos seus anteriores, cujo compromisso era com a liberdade. E, num desses momentos críticos, quando eu estava na presidência da OAB de São Paulo, em que a opinião pública se voltava contra os advogados, de uma certa maneira, estimulada pela imprensa, o professor Gofredo sempre dizia: não podemos nos esquecer de quem somos, e a Ordem dos Advogados do Brasil, os advogados brasileiros, têm que ter permanentemente a consciência da sua vocação. E, neste cenário, eu fiz publicar uma edição do Jornal da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo, cuja primeira página era a poesia, o poema que o professor Gofredo considerava o poema símbolo
dos advogados brasileiros, que sempre foram os patrocinadores da liberdade no Brasil. Peço vênia para brevemente ler estes versos, com os quais eu encerro esta minha manifestação. Advogados e advogadas brasileiros, nos meus cadernos de escola, na minha mesa e nas árvores, na areia e na neve, eu escrevo o teu nome. Em cada página lida, em cada página em branco, pedra, sangue, papel ou cinza, escrevo o teu nome. Nas imagens douradas, na armadura dos guerreiros, na coroa dos reis, escrevo o teu nome. Nas florestas e no deserto, nos ninhos e nas giestas, nas lembranças da minha infância, escrevo o teu nome. Nas maravilhas da noite, no pão branco da alvorada, nas estações enlaçadas, escrevo o teu nome. Nos meus retalhos de azul, no charco que é sol mofado, no lago que é lua viva, escrevo o teu nome. Nos campos e no horizonte, nas asas dos passarinhos, no moinho das sombras, escrevo o teu nome. Em cada sopro de aurora, na água do mar, em cada navio, na montanha desvairada, escrevo o teu nome. Na espuma das nuvens, no suor das tempestades, na chuva espessa e enfadonha, escrevo o teu nome. Nas formas resplandecentes, no carrilhão das cores, na simples verdade concreta, escrevo o teu nome. Nos atalhos revelados, nos caminhos desdobrados, nas praças transbordantes, escrevo o teu nome. Em cada luz que se acende, em cada luz que se apaga, nas minhas casas reunidas, escrevo o teu nome. No pomo partido ao meio, de meu espelho e meu quarto, no meu leito concha vazia, escrevo o teu nome. No meu cão faminto e meigo, nas suas orelhas atentas, na sua pata canhestra, escrevo o teu nome. Na soleira da minha porta, nas coisas da minha casa, nas ondas do fogo sagrado, escrevo o teu nome. Em toda a carne possuída, na fronte dos meus amigos, em cada mão estendida, escrevo o teu nome. Na vidraça das surpresas, nos lábios esperançosos, muito acima do silêncio, eu escrevo o teu nome. Nos meus refúgios destruídos, nos meus faróis destroçados, nas paredes do meu tédio, eu escrevo o teu nome. Na ausência sem mais desejos, na solidão toda nua, em cada degrau da morte, escrevo o teu nome. Na saúde que voltou, no perigo que passou, na esperança sem saudade, escrevo o teu nome. E ao poder de uma palavra, reconheço a minha vida. Nasci para te conhecer e te amar. Liberdade. Obrigado. Professor José Roberto, como senhor admirador, tenho o privilégio, em nome da Abracrim, de entregar a Vossa Excelência esse mimo para perpetuar a memória de sua participação no 7º Encontro Brasileiro dos Advogados Criminalistas, como palestrante magno com o tema Rumos da Advocacia Criminal Brasileira. Elias Matar, presidente, Curitiba, 30 de junho de 2016.